Boa tarde, meus amigos, amigas do canal YouTube Iraci Suas Artes. Olha, hoje o que eu quero trazer para você é um momento de reflexão, como eu tenho feito sempre, né? E está no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 10, que diz assim: Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo, estará em alto retiro. O que eu posso entender nesta palavra, meus queridos? Meus irmãos em Cristo Jesus. Às vezes nós somos acometidos de enfermidades, de problemas, tantas coisas surgem muitas vezes para a vida do ser humano, para a minha vida, para a sua vida. Às vezes você está passando por uma dificuldade financeira, às vezes perdeu o emprego, às vezes perdeu até sua moradia, às vezes, ou não perdeu, mas está a ponto de perder porque não tem mais dinheiro para pagar o aluguel, ou muitas vezes não tem nem dinheiro para comprar o alimento. Muitas vezes tem tantas pessoas que às vezes foi ao médico fazer um diagnóstico e descobriu que está com uma doença grave e tem que se submeter a um tratamento. Às vezes está vivendo um conflito conjugal, às vezes perdeu até mesmo aquele companheiro ou companheira, né, de tantos anos. Muitas vezes a pessoa perdeu um amigo, perdeu a mãe, perdeu o pai por uma enfermidade, né? A pessoa se foi desse mundo e a pessoa está solitária, a pessoa está aflita. Existem tantas coisas que acontecem, tem tanta gente que por perversidade fazem tantas intrigas, causam tantas dissensões, né? E prejudicando uns aos outros. Então, vivemos nesta terra, passando momentos tribulosos, momentos de tribulações, momentos de inquietações que roubam a nossa tranquilidade e a nossa paz. E muitas vezes a gente não tem com quem se abrir. Podemos até nos abrir com alguém, mas hoje é tão difícil você encontrar um coração que esteja disposto realmente a te ouvir e a te ajudar. Às vezes o pastor, ou um ancião da igreja, ou o padre, ou quem sabe um irmão muito chegado, uma irmã, ou mesmo a mãe, né? Ou a mãe se abrindo para uma filha, né? Dos seus problemas, se desabafando. Às vezes ocorre de encontrar pessoas assim que dá ouvido, né? Que ajuda. Às vezes a pessoa está enferma, outra pessoa vem com tão boa vontade e ajuda, né? Existem. Mas em quem nós vamos realmente ter confiança total, gente? Total, meus amados, meus amigos. Aqui está a receita. No capítulo 18, verso 10 de Provérbios, que diz: Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo, estará em alto retiro. Se você conta para alguém, às vezes fica aquela dúvida no seu coração, você vai pensar, será que esse alguém me entendeu? Será que esse alguém não vai contar o meu problema para outro? Será que ele vai poder me ajudar? E muitas vezes ele não vai poder te ajudar. Mas em Deus, em Jesus Cristo, nosso Salvador, nós podemos encontrar um alto retiro. Diz aqui, o justo estará em alto retiro.
Ainda fala aqui, para ele correrá o justo. O ímpio não corre buscar refúgio em Deus, porque ele não tem o discernimento para isso. Ele é ímpio, ele pratica o que não é do agrado do Senhor, então ele não tem discernimento para ir correr, para buscar em Deus. Mas o justo ele busca, ele vai buscar em Deus, porque ele sabe que é a fonte certa. E aqui está dizendo, torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Então, é nesse Deus bendito, amados, é nesse Deus maravilhoso que nós temos que nos refugiar, é que nós temos que correr para Ele, para nos sentir num alto retiro, nos sentir seguro, porque aqui nessa terra não podemos ter segurança de modo algum. Às vezes somos mal interpretados quando nos desabafamos, às vezes somos julgados, muitas vezes, injustamente, às vezes contamos para uma pessoa que não tem discernimento para nos ajudar, não tem sabedoria para nos orientar, às vezes até quer, mas não pode. Mas em Deus nós encontramos um alto retiro. Em Deus nós podemos nos refugiar, porque o título aqui está dizendo que Ele é torre forte. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo, em alto retiro estará esse justo. Ele vai estar em alto retiro, quando ele busca o refúgio em Deus. Então, meus queridos, em quem nos refugiar em tempos difíceis? Em Deus, em Jesus, o nosso Salvador. Ele disse, lançai sobre mim as vossas cargas, lançai sobre mim as vossas tribulações, as vossas ansiedades, e eu vos aliviarei. São palavras do Senhor Jesus. Então, nele nós podemos nos refugiar, nele nós podemos nos esconder, porque ele é o nosso alto retiro, ele é o nosso refúgio, ele tem poder para isso, ele é nossa torre forte, aleluia. Nós somos protegidos pelo Espírito Santo quando nós nos refugiamos nessa fonte certa, nessa torre forte que é Deus nosso Pai e Jesus Cristo seu Filho. Então, amados, é isso que eu quero deixar para você desta tarde. Quando você tiver um problema, quando você estiver passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, por alguma enfermidade, alguma tristeza, queira primeiro se refugiar em Deus, no nosso melhor, na nossa torre forte, no nosso amigo Jesus Cristo, nosso Salvador, porque Ele disse que Ele é nosso amigo. Quando Ele falou para os discípulos, eu não vos chamo de servo, mas eu vos chamo de amigo. Ele é o nosso melhor amigo. É nele que nós encontramos uma torre forte, em que nós podemos nos refugiar e estar em alto retiro. É nele, abrir o nosso coração para Ele, entrar no nosso quarto, estar onde nós estiver, contar os nossos problemas para Ele. Porque não adianta muitas vezes nós contar os nossos problemas para alguém que muitas vezes não tem o discernimento para nos ajudar. Às vezes um pastor, um padre, alguém, um irmão muito chegado, ou uma mãe, ou a filha para a mãe, né? Às vezes pode dar um bom conselho, né? Falar alguma palavra boa, mas em Jesus nós não erramos quando buscamos a ajuda, quando nos refugiamos. Nele nós não erramos nunca, porque Ele não nos julga, Ele nos conhece, Ele é o nosso Consolador através do Espírito Santo.
Ele é o nosso protetor, Ele nos põe em alto retiro, em alto refúgio. Então, vamos nos refugiar, amigos, em Deus, nosso Pai, e no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, amados? Receba essa palavra, né? Se abra com Deus, Ele é o nosso melhor amigo. Não existe ninguém maior do que Ele. Ele é a nossa fonte certa. Nele nós não vamos ficar decepcionados. Muitas vezes ficamos quando contamos para o homem, mas nele não. Para ele não. Ele já conhece. Antes de nós falar alguma coisa, ele já sabe do que nós estamos precisando. Então só basta clamar por ele, se abrir como um melhor amigo para ele, encontrar nele uma torre forte e se esconder nele, correr para ele, porque aí nele nós vamos estar num alto retiro, encontrar um refúgio seguro. Amém, queridos? Receba esta palavra. Se você não é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever, compartilhar com outra pessoa. Às vezes com você está tudo bem hoje, amigo, mas compartilhe com outra pessoa. Quem sabe alguém que está precisando, né? Às vezes está com uma enfermidade, às vezes morreu alguém da sua família, às vezes está desempregado, às vezes está desiludido com um amor que ficou frustrado, né? Um casamento que não deu certo. Às vezes a pessoa não tem nem nada na prateleira, no armário para fazer, porque não tem o que comer. Então, compartilha com outra pessoa essa palavra, que em Deus nós encontramos o refúgio certo. Se nós estamos precisando de algo para comer, olha, hoje eu ouvi um testemunho muito lindo, eu não queria me estender nesse vídeo, mas eu sou obrigada a compartilhar com você. Olha, eu ouvi uma serva de Deus relatando um testemunho, e ela dizia que quando ela ia na casa da mulher, porque o filho já estava à beira da morte e não gostava de ouvir a palavra de Deus, não queria nunca ouvir a palavra de Deus. Então ela do outro lado do quarto, onde aquele jovem já gemia porque tinha que tomar morfina para poder aliviar a sua dor. Então ela não orava, não pedia para Jesus como se ela estivesse fazendo uma oração. Ela falava com Jesus pedindo sim para que Jesus tirasse aquela dor dele, mas ela pregava o evangelho, ela falava da salvação para Jesus, ela falava da vida eterna para Jesus, ela falava do lar celestial para Jesus, ela falava sobre o arrependimento, sobre aceitar Jesus. Então ela falava com Jesus assim, porque ela pensava, eu falando contigo, Jesus, dessa forma, ele que não gosta de ouvir a palavra, ele vai ouvir e ele vai aprender a orar e a clamar por ti, usando essas palavras e entender que o Senhor é o caminho, que é só o Senhor que perdoa os pecados. E ela começou a fazer isso por muitas vezes. Aí um dia ela sentiu de comprar caqui para o rapaz. Ela sentiu de sair de madrugada da casa dela e foi até a casa do rapaz. Comprou caqui que alguém estava vendendo. Pichinchou, conseguiu um desconto e foi lá na casa do rapaz. Aí quando ela chegou lá, ela falou para o rapaz, olha, você gosta de caqui? Quando o rapaz ouviu essa palavra, o rapaz estralou os olhos, abriu os olhos com aquela força e falou, eu gosto de caqui, e falou assim para Jesus, poxa vida, o Senhor existe mesmo, o Senhor me ouviu, o Senhor é verdadeiro, o Senhor me ouviu. E aí contou para ela, eu fiz um desafio a Jesus, que se ele realmente existisse, ele ia usar você. E sua gorda ainda se dirigiu a ela dessa forma, e ela disse que não gostou, para me trazer caqui para mim comer aqui hoje.
E olha que ele ouviu e ele te trouxe aqui com caqui para mim comer. Aí ela ainda disse que foi no mercado para procurar mais caqui. Aí o que falaram para ela? Não estamos em época de caqui, não tem caqui para vender. Diz que procurou em vários lugares, não tinha. Então quem vendeu aquele caqui para ela foi o próprio anjo que apareceu na porta para ela e ofereceu o caqui, porque queria dar a resposta para esse homem. Aí ela entendeu, ela falou, ainda pichinchei para o anjo para me fazer mais barato o caqui. E eu comi, e ele comeu o caqui, comeu uma caixa, comeu as 2 caixas que eu tinha levado de caqui. E aí quando foi, ela fez oração com ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e, e ela fez a oração com ele, e aí ela foi embora. Quando foi no dia seguinte, Deus levou ele para a eternidade. Então, temos que buscar nessa torre forte. Se você não crê, faz um desafio, como esse rapaz fez. Faz um desafio e com certeza ele vai te responder. Ele respondeu dessa forma para esse rapaz. E ele vai te responder de alguma forma. Eu já ouvi vários testemunhos assim. Mas esse testemunho hoje eu ouvi, é bem lindo, muito lindo, muito lindo. Então, quem sabe você já até ouviu esse testemunho. Então, amados, faça prova de Deus. Se você tem dúvida que ele é uma torre forte, faça uma prova. Faça uma prova, não é proibido fazer uma prova. E ele te ama, ele quer te dar o melhor que você precisa. Entendeu, meus amados? Então, eu fiquei com essa palavra, me estendi um pouquinho mais por causa do testemunho, mas eu louvo ao Senhor, porque a palavra de Deus na nossa boca não vai chegar vazia ao teu coração. Muito obrigado, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Amém?